A gente fala sobre a violência em São Paulo agora, mudando um pouco de assunto. Com tantos casos de furtos, roubos, entre outros, o governo estadual traçou um plano anticrime para combater a ação dos criminosos. Pedro Durão está com a gente, a honrosa presença do nosso analista de política. Seja bem-vindo sempre aqui no Bastidores CNN. Pedro, o que seria diferente desse novo plano ao que foi feito até o momento? Oi, Uribe. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bastidores. A diferença mais básica está na integração dos bancos de dados e também no uso de inteligência artificial. Esse plano, basicamente, é uma estratégia do governo de São Paulo para conseguir criar um mapa de vitimização. Um mapa onde seja possível identificar quais são efetivamente os crimes mais cometidos em cada uma das áreas do interior do estado e também da capital paulista. Para isso, eles detectaram quais são as principais rotas do crime e também do tráfico internacional de drogas, armas, produtos e pessoas. Vamos dar uma olhada nas artes que a gente preparou que explicam um pouco dessa dinâmica. Essa é a primeira rota, Uribe. Olha só, esse pontinho 1 aí é quando o bandido sai da casa dele e vai para um segundo endereço, um local onde ele esconde a arma ou então onde ele vai buscar uma moto, um carro roubado para conseguir cometer o crime. E aí, o segundo tracejado é entre esse local e o lugar do crime mesmo. São 6 pontos de criminalidade mapeados pelo governo de São Paulo. As ruas das cidades, os carros no trânsito, o transporte público, que é aquele terceiro ponto à direita lá, e aí você tem a imagem do metrô, então geralmente na entrada e saída das estações de metrô, entrada e saída dos terminais de ônibus ou nos pontos de ônibus. O quarto ponto de criminalidade são os condomínios residenciais ou comerciais, especialmente na entrada deles. O quinto ponto, aí a gente tem um estádio representado, mas não são só os estádios de futebol, são todos os locais, eventos fechados, onde as pessoas costumam frequentar. E o sexto e último ponto, o caminhão representa o roubo de cargas, então as estradas são o sexto ponto monitorado. Quando comete o crime, ele vai para um terceiro endereço, aonde é o quarto endereço, né? Onde ele vai trocar o produto do crime por dinheiro. E aí, no quarto ponto, volta para casa. Essa troca do produto do crime por dinheiro, ela acontece geralmente em lugares onde o criminoso consegue repassar essas mercadorias ou as drogas ou o próprio roubo, como o produto do roubo, como um carro ou um celular. Aonde a polícia vai atuar? Nas parcelas 2 e 3 desse trajeto. Porque você consegue prender o criminoso em flagrante ou armado ou com o resultado daquilo que ele roubou ou furtou. Na próxima tela, a gente vê a rota do tráfico internacional. Então, no ponto 1, a gente começa a acompanhar o tráfico de produtos ilegais e drogas para fora do Brasil. Ele começa pela esquerda, passa ali pela Grande São Paulo, ou seja, em algum lugar ele fica armazenado aqui na Grande São Paulo, isso vai ser exportado como tráfico. Na segunda parcela, no item 2, ele sai da Grande São Paulo e vai para portos ou aeroportos. E aí no item 3 já é distribuído para países como Europa, aliás, continentes como Europa, África, Ásia e também a América do Sul. Na volta, o tráfico internacional geralmente faz passar pelo Brasil por portos, mas especialmente dentro de navios, além dos aeroportos, outros tipos de produtos e também pessoas, porque o tráfico de pessoas, de produtos e de armas é bastante frequente e leva isso para fora da Grande São Paulo, para o interior do Brasil ou para outros países. Aí você tem o caminho desse crime, o produto do tráfico passa pela Grande São Paulo e no item 3 vai embora. Nesse caso, a polícia vai atuar em todas as frentes, mas especialmente no ponto 2, que é ou na saída deste produto que vai ser traficado da Grande São Paulo para portos e aeroportos, ou entre os portos e aeroportos na chegada e o armazenamento na Grande São Paulo. Por último, a gente vai mostrar como vai funcionar o banco de dados da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eles criaram o que eles estão chamando de Fission Center, que é
um banco de dados que vai reunir vários tipos de informação. Informações que vêm do 190, lá no alto à esquerda, 190, ligações para a polícia, disque denúncia, boletins de ocorrência, essas informações policiais. Do lado direito, no alto, entidades setoriais, como por exemplo o combustível legal, que mapeia o combustível que é adulterado ou postos que têm a presença do tráfico de drogas, associações de vítimas, como vítimas, pessoas desaparecidas, famílias que perderam algum ente e que reportam isso para a polícia, e também o flagrante de mais de 100 mil câmeras, às quais o governo do estado ou já tem ou terá acesso. E para poder garantir que essas informações vão chegar de uma forma correta nesse banco de dados, eles vão usar tanto a inteligência artificial quanto uma curadoria humana, para poder fazer com que esses dados, quando inseridos nesse banco, eles não tenham repetição, eles não sejam repetidos e eles estejam corretamente para a polícia montar um mapa de criminalidade, um mapa de vitimização e saber para onde mandar os policiais para poder justamente combater os locais onde o crime acontece com mais frequência. Uribe? Excelente, Pedro Durão. O que precisa? Inteligência. Se a gente tem novas ferramentas como a inteligência artificial, perfeito para agir contra a criminalidade, porque muitas vezes a gente tem forças policiais em grande número, mas atuando em locais errados. Então, se tem uma tecnologia que mostre o local direcionado para essas forças policiais, melhor ainda. A gente fez uma entrevista com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele foi muito claro, não adianta combater criminalidade no Brasil só no Brasil. Agora a gente precisa combater uma criminalidade transnacional, porque a rota do tráfico de drogas passa por aqui sempre. Então, é atuar junto à Interpol, é atuar junto à Meripol, uma tentativa de um trabalho conjunto. Pedro Durão, muito obrigado pelas informações e ótimas artes.